Cá, Senhor nosso Deus, aí está teu filho, meu Senhor, que veio trazer a palavra ao nosso coração. Eles têm algo que o Senhor colocou no coração dele, não foi dele próprio, foi o Senhor, o Espírito Santo. Então, fale conosco o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só para anunciar para os irmãos, domingo que vem quem vai pregar é o Luiz, tá? Nosso diácono Luiz. É isso. É muito difícil pregar do lado do nosso pastor presidente, pois para quem não sabe, é um homem muito inteligente, muito gabaritado, e é só Deus que pode fazer essa maravilha na nossa vida. E eu quero dizer para os irmãos que a minha rinite atacou, né? Você está percebendo? Não está muito. Que voz é essa aqui? Jesus. Então, a minha rinite atacou. Pode botar o microfone sem fio mesmo? Fica melhor. Ele aumentou lá. E aí eu vou tentar falar assim mesmo, mas se eu tiver que espirrar alguma coisa, irmão, me perdoa. É o seguinte, essa pregação vai ter como título o convite de Jesus entre a agitação de Marta e a adoração de Maria. Amém? Você já conhece essa parábola, essa passagem, você já conhece de qual é salteado, mas o Senhor vai falar de qualquer forma, porque a gente, ainda que conheça um título, um livro, uma história, o Senhor ele renova, né, e fala de cada vez diferente conosco. O texto está em Lucas, do capítulo 10, no versículo 38 ao 42. Quero agradecer ao meu pastor Walter pela confiança de sempre, né, a gente ainda galgando, né, no ministério de pregação, porque não é fácil e também é muita responsabilidade, mas o Senhor ele tem nos chamados para sermos valentes na casa dele. E a gente aceita, ora, entrega e o Senhor vai fazer o restante. A gente só tem que se colocar na posição. O resto é Ele quem faz. Eu quero dar uma introdução que diz assim: a casa ocupada. Quero que você pense na sua semana, na correria do seu trabalho, nos seus estudos, na casa, nos seus filhos, as contas que você tem para pagar. A nossa vida se tornou um eterno fazer, não é verdade? A gente não para de correr, não para de fazer as coisas, não para de pensar já na segunda-feira, né, na escola. Mas no meio de tantos afazeres, corremos um risco terrível, o risco de perder o ser, né, ser filho de Deus, ser amigo de Deus e ser discípulo de Deus. Hoje, Jesus nos convida a entrar numa casa, em Betânia, uma casa muito parecida com a nossa, uma casa onde o serviço e a adoração entram em conflito, a casa de duas irmãs que amavam muito Jesus, Marta e Maria. E no versículo 38 vai dizer assim, até o 42. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia de uma certa mulher, por nome Marta, o recebeste na sua casa. Eu sou meio diferente, mano. Eu não sou nariz com nada, só no lavatório, eu sou meio enjoado. Amém. Senão vai cair aqui, né? Vai contaminar na água. Eu sou meio diferente, mas é isso. E chamando Maria, qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, andava muito distraída em seus serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Você que está de pé pode se sentar? Na verdade não tem ninguém, só eu. É só para eu te contrair, todo mundo faz isso, né? É para poder ficar mais calmo, né? A gente fica nervoso. Bom, a gente, uma vez lido o texto, eu quero que você repita comigo as seguintes palavras. Marta o recebeu em sua casa. 1, 2, 3 e... Marta o recebeu em sua casa. E agora fala assim comigo: Maria se assentou aos pés de Jesus. 1, 2, 3 e... Maria se assentou aos pés de Jesus. Muito bem. Aleluia. Agora a gente vai partir para essa folhinha aqui, que eu fiquei de 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu elaborando.
Tá no vídeo. É a gente para você ver. Mas é isso. Às vezes a gente faz 4 folhas e só prega metade e o resto é tudo de Deus. Mas vamos ver o que acontece. Bom, aqui nessa pregação de hoje, simplesmente falando assim, né, com simplicidade mesmo, para que vocês entendam e vocês me conhecem, eu sou bem alegre, bem tranquilo. Jesus esteve em pelo menos 3 encontros com Maria e Marta. Pelo menos 3 encontros ele esteve com Maria e Marta, né, que era a irmã de Lázaro. E Jesus tinha muito afeto com elas e também com seu irmão Lázaro, na qual era seu amigo. A gente vai encontrar o primeiro encontro nessa passagem, Lucas 10:38, né, na qual a gente vê Maria correndo para os pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e escolher na boa parte, que são as questões espirituais da vida, e a Marta, que se ocupou diligentemente. Diligentemente significa zelo, dedicação, cuidado, prontidão, agilidade, mas para receber o Mestre Jesus. Maria representa as pessoas que abraçam a vida corrida e agitada e se desdobrando em inúmeras tarefas, variados projetos particulares, né, muitas vezes ainda se dedicando para servir bem as pessoas na obra. Muita gente aqui, eu acredito que também como eu, porque essa palavra pregou muito para mim, muito mesmo. Eu estou pregando na verdade para mim, mas Deus vai falar com mais alguém. Aleluia. E aí o que acontece? A gente quer abraçar o mundo inteiro, assim como Marta. Só que a Marta é um tipo de pessoa que, por exemplo, o culto começa às 5h30. Marta vai chegar aqui 5h15, 5h10, vai começar a correr para arrumar tudo, a cabeça dela vai explodir fazendo tudo para ficar tudo perfeito. Mas ela vai fazer tudo isso de uma forma desordenada. Como assim, já? Se ela está na casa de Deus, fazendo para Deus, para o culto acontecer. Bom, o que eu entendi aqui é que Marta ela fazia as coisas tão aceleradamente, tão assim afoita, ansiosa, que ela não prestava atenção nas coisas de Deus. É como se você visse o Fábio ali dedilhando para mim pregar e a gente achasse lindo, acabou a pregação, foi ótimo. Mas eu também já fiz isso. E quando a gente está ali em cima tocando, não consegue prestar atenção em 20% do que foi falado aqui. Porque a gente está ali focado na nota. Não tem como, é impossível. Então por isso que a gente às vezes até fala, desce, vem ouvir aqui embaixo. Resumindo, a gente precisa estar com a mente tranquila. Quando a gente está ocupado com algo, muitas das vezes a gente não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, que é alcançar o coração de Deus. Às vezes a gente pode estar até ali, fazendo comida para o Senhor, e deve fazer dessa maneira. Estamos fazendo a obra do Senhor, mas com calma, em Deus, com mansidão, com temperança, sabe? Ligada no Senhor. Porque o Deus que você está servindo, Ele é fiel em só do teu coração. Você vai estar ali trabalhando, porque tem que trabalhar, senão as coisas não acontecem. Nós somos seres terrenos, mas nós temos que estar ligados no céu. E eu vejo que existem 2 pessoas aqui, Marta e Maria, meio que opostas, né? Maria muito na espiritual e Marta muito na carnal ali, nas obras. Quando na verdade a fé sem obras é morta e a obra sem fé também de nada vale. A gente precisa, como o pastor Walter falou, botar na balança e crescer os 2 lados. Imagina, você está protegendo Marta? Não estou protegendo Marta. Eu estou dizendo que ela fazia direito e fazia com excelência. Assim como a irmã Thalise faz, muita gente aqui faz. Mas o que acontecia é que ela fazia tão aceleradamente que ela esquecia de ter uma comunhão com o Senhor, né, pastor? Ela esquecia de ter aquele momento de oração, aquele momento de busca, aquele momento com o Senhor, de ligação. Porque não adianta eu vir aqui, arrumar tudo, lavar tudo, falar que eu sou servo de Deus, e cadê a intimidade? Cadê aquele crédito com o Senhor? De quando eu precisar, o Senhor fala, mas eu não te conheço. Mas eu arrumava as cadeiras, eu tocava, não te conheço. Então a gente precisa ter intimidade com comunhão com o Senhor. Já estou entregando a pregação quase toda. Bom, o perigo da nossa vida é o coração. E ali naquele momento eu vi que o coração de Marta era um perigo do serviço distraído. A gente fica muito distraído com as coisas desse mundo, né? Muitas vezes conversando no culto, alguma coisa do tipo, e esquecemos de fazer a nossa adoração. Porque a hora passa, vai acabar o culto, você vai embora. E você vai falar, poxa, mas o culto foi ruim. Acho que ruim foi o que você entregou para o Senhor, porque não deve ter entregado nada. A gente às vezes sai reclamando e quando vai ver, todo mundo falando bem. Então o problema não está na igreja, está na gente. Ou a gente não falou com o Senhor, não teve uma resposta. Por quê? Falou de qualquer jeito.
Você veio preparado? Você pediu realmente uma resposta do Senhor? Ou você somente orou, amém, e foi embora? Você tem que orar calmamente, parar e esperar para que você ouça a resposta do Senhor. Uma conversa, uma oração é um diálogo com o Senhor. Se nós só falarmos, como que o Senhor vai falar com a gente? A gente não é Deus que nem Ele. Então a gente precisa entender que o mundo espiritual é muito complexo, mas ao mesmo tempo é fácil. Por que é fácil? Porque Deus é Deus simples. Ele tem os seus modos, mas Ele é simples, né? E a gente precisa entender que se a gente fizer o certo e andar nos caminhos deles, fazendo o melhor que a gente puder, Ele vai nos ouvir, vai nos responder de alguma forma, com louvor, com a palavra, com oportunidade, com qualquer coisa. Você viu o nosso pastor aqui desabando em choros, com louvor. O louvor foi programado, está pronto, mas o louvor falou com ele. Por que falou, irmãos? Porque ele está sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falou com ele através da letra do louvor. Aleluia. E só ele, só Deus pode fazer isso com a gente. Porque quando a gente está duro, quebrado ali no mundo, destruído, a gente não tem. A não ser que você esteja nos últimos momentos da sua, sabe, desesperado. Aí você vai, não tem outro jeito, eu quero Deus. Deus vai falar contigo. Mas se você estiver duro, não, esse negócio de igreja, eu vou lá, mas só para minha esposa ficar feliz, e é isso. Não, você não pode parar para perder seu tempo. A gente precisa fazer valer esses minutos na casa do Senhor. Aleluia, nós estamos aqui bem arrumados, gastando o perfume da Licínia cheiroso, né? De quem vende perfume, gastando a sola do sapato, a gasolina, o nosso tempo. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a Bíblia nos garante que um dia nessa casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar desse mundo. E nós escolhemos a boa parte. Nós estamos aqui para aprender de Jesus, para glorificar o nome dele. Amém? Eu fico nervoso, pastor, muito fera. Mas o texto nos dá uma palavra-chave sobre Marta. No versículo 40 diz que ela andava distraída em muitos serviços. A palavra grega no original para distraída significa ser puxado em direções diferentes. Então a gente, quando está distraído com as coisas, né, a gente acaba ficando meio perdido, não saber para onde que vai, e acaba, como eu falei, não entendendo o que Deus quer falar com a gente, ou de repente até mesmo ouvindo a voz do inimigo, porque também sopra para a gente fazer as coisas erradas e se dar mal. A gente precisa ter discernimento, de saber o que é de Deus e o que não é. Por isso da busca tem que ser incessante, para nós estarmos realmente firmes e alicerçados no Senhor. E que a bênção do serviço tinha se tornado um fardo de ansiedade, de falta de atenção à voz do Senhor. O problema não era o serviço de Marta, mas o coração de Marta enquanto servia. Ela estava tão focada na tarefa para Jesus que perdeu a presença de Jesus, ficou insensível. Ela se tornou ansiosa, fadigada e com resultado de crítica. Quando eu e você estamos cansados, já viu quando você não dorme à noite por algum motivo? No outro dia você está mal, a cabeça estourando, explodindo, qualquer barulho você já reclama, você não está com paciência. É assim que a gente fica quando eu estou no meu trabalho correndo muito e que eu chego em casa, minha esposa, agora não dá bom não, agora eu estou com pressa, depois eles falam. Porque se você for falar na hora do estresse, da correria, você vai ficar assim, crítico. Tudo para você vai estar ruim, tudo para você não vai estar legal, você vai acabar até machucando o irmão. E o que eu te sugiro fazer? Ficar calmo, tentar se desacelerar. Eu trabalho com meu irmão, minha cunhada, né? Meu sobrinho que é muito calado, parece o Gui. E aí o que acontece? Eu aprendo muito com eles, porque às vezes eu quero acelerar e eu paro um pouco, meu Deus, eles estão tão tranquilos, né? Bem calmo. Meu irmão então quando fala, tá bom irmão, a gente vê isso aí depois. Eu falo, nossa, tá tão devagar. Acho que eu estou em 3x, né? Aí eu falo assim, não, vou diminuir. Aí eu, tá bom, irmão, vai, vou lá dar um beijo, dar um abraço nele, a gente toma um café. E sabe, a gente vai aprendendo, a vida é sempre uma escola. E às vezes também ele aprende comigo. Que nem agora ele chegou na bateria, me deu um abraço, me beijou, falou, te amo, irmão. Eu falei, pô, achei tão bonitinha. A gente vai, sabe, vai pegando aquela afinidade, aquele afeto, vai ficando mais unido. E eu duvido que o inimigo consegue entrar numa brecha que não tem. A gente está juntos de verdade. Porque, como o pregador pregou, né? Não adianta só estar junto, do lado. Tem que estar na mesma missão. Não é só no mesmo barco, no mesmo navio, no mesmo ônibus. Porque muitos dentro do mesmo ônibus vão descer. O ponto vai chegar e vai descer. Mas se você está dentro, se você está não tem como. Você está unido, está agarrado, está junto. Só o céu vai nos levar junto. Veja o que diz o Senhor. Não te importas que a minha... Desculpa. Veja o que ela diz. Senhor, não te importas que a minha irmã
Me deixe servir só. Marta servindo sem honrar, né? Trazendo os pratos e tudo mais, sozinha. E Maria lá, pronta para ouvir o mestre. E aí, Marta vai e pergunta para Jesus: você não importa que eu te sirva sozinho? Ela não vai me ajudar? Você não vai chamar ela para me ajudar? E ela acaba incitando o Senhor para poder o Senhor falar para ela para ir. Acaba falando como se fala assim: Fábio, pede para o Caio vir aqui me ajudar. Estão mandando Jesus mandar. Então a gente fica numa situação que a gente quer passar por cima até do nosso Senhor. A gente fica acelerado. E a aceleração é complexa. A gente não vigia muitas das vezes. Então vamos se acalmando. Vamos tentar se melhorar, né? Rever os nossos conceitos. Porque o Senhor, Ele gostava das duas. Ele amava as duas. Mas Ele precisava pegar as duas e dar uma correçãozinha. A gente sempre precisa de uma correção. A boa parte nem sempre vai ser a que você e eu quer. Vai ser sempre do Senhor. A boa parte é ir para o céu, é fazer Jesus ficar feliz e tranquilo, né? Ver as coisas acontecer, os milagres acontecendo na nossa vida, aí o dinheiro entrando, as bênçãos das operações acontecendo, as coisas que estão na justiça saindo, as vitórias chegando. Irmãos, quantas das vezes o nosso serviço nos torna assim? Nosso serviço nos torna assim. Ficamos tão preocupados, fazemos para Deus, que nos tornamos ansiosos, estressados e julgamos uns aos outros. Não estamos fazendo as coisas do nosso jeito, ou como fazemos. O perigo do coração de Marta era permitir que muitas coisas roubassem a única coisa necessária: a adoração. O coração de Maria, a reverência na presença. Agora, olhamos para Maria. Ela fez algo radical. Para a cultura da época, numa sociedade onde o lugar da mulher era nos afazeres domésticos, ela toma uma postura de um discípulo. Ela se assenta aos pés de Jesus. Isso não era apenas se assentar perto, era uma posição oficial de um aluno diante do seu rabi, do seu mestre. Tu vê como é que Maria era sábia, né? Sentou agarradinha ali, como eu fico aqui com o pastor Walter, conta tudo, não esconde nada não, porque a gente tem que ficar perto de quem sabe. Até mesmo os mentores da internet, né, os coaches, aqueles caras todos lá falam: fica perto de quem entende, de quem sabe. Não cola com quem não sabe. Isso aí é fácil de entender. E a gente ali, né, se colocando no lugar de Marta e de Maria, eu ia largar tudo para lá, casa sem barreira, eu ia sair correndo e ia pular lá: Senhor, vamos embora, fala comigo, vamos fazer. Porque a gente precisa estar colado com o Senhor, porque Jesus volta hoje. Como é que fica? Será que a gente está com a vida, com o passaporte carimbado? Será que a gente já está com a nossa mansão celestial garantida? O teu depósito bancário foi feito com o Senhor? Será que a gente está devedor do saldo negativo? A conta financeira está no vermelho com o Senhor? Será que se eu falar: Senhor, me ajuda, quem é você? Eu não te conheço. Será que a gente tem a moral que Maria tinha com o Senhor? É um caso a se pensar, irmãos. Porque a gente também não pode ser bitolado. Igreja, 100% igreja. Mas a gente tem que ser equilibrado. Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes é sem sair do lugar. Firme, ninguém te leva. Constante, mesma marcha, vai embora. Assim como eu fui uma vez para Magé de bicicleta, sozinho, uma bicicleta meia boca. E me perguntaram: como você conseguiu chegar em Magé, 90 km de bicicleta, sozinho? Eu falei: é simples, você mantém uma constância. Você escolhe uma velocidade que não é ruim para você, e você mantém ela até chegar 25, 30 km por hora, e você vai embora. Muda as marchas na subida, na descida, e dá tudo certo. Você vai, porque você está no embalo. Agora, o difícil é você pegar o embalo, né? Porque você começa do zero, pesado, cheio de problema, pedindo misericórdia ao Senhor para tirar. E quando você vai ver, o Senhor está te tirando os carrapichos. Você consegue ficar igual aquele cachorro quando toma banho, limpinho, sabe? Quando você toma um banho, você fica assim, bem tranquilo. A gente tem que ser assim, constância na obra do Senhor. Você não adianta vir hoje e amanhã não vem mais. Aí eu fui no culto domingo lá, pastor, mas não senti Deus não me curou do meu resfriado, não me abriu a porta de emprego, eu botei 10 currículos, nenhum deles me chamaram. Ué, mas você só foi uma vez. É assim que a gente cria uma amizade, um vínculo, uma intimidade, né? A gente precisa ter uma constância, um joelho no chão, umas lágrimas rolando, para que o Senhor venha entender o meu coração, o desejo do meu coração. E se for o desejo do coração dele, assim ele fará. Se for dele. Porque a gente também pode pedir o que for, irmão. Se eu falar que agora, Senhor, me dá uma igreja do outro lado da rua para poder pregar o evangelho, ele não vai me dar. Primeiro que eu não estou preparado para ser pastor presidente.
Não sei se eu estou dando exemplo. Mas segunda, que aqui tem uma igreja, vou abrir outra ali. Isso é até antiético. Então Deus só vai te dar o que for para o bem dele, para a obra dele. Se você tem noção das coisas que acontecem, você vai falar, Senhor, se for da sua vontade, você me dá. Porque se for, Ele vai te dar. Mas se também não te der, Ele vai continuar sendo Deus. Continue adorando, escolhendo a boa parte. Não desista. Porque assim como aquela ilustração dos carinhas cavando no terreno para achar o diamante, teve um que cavou vários, quando chegou perto desistiu, foi embora. O outro continuou cavando e achou, da mesma distância que estava o outro. Mais um pouco ele achava. Você, às vezes, para perto da sua vitória e volta tudo para trás. E muitos ainda saem da igreja e ficam com 7 caixas de demônio, pior ainda lá fora, para voltar é só Jesus. Muita libertação. Agora, enquanto Marta se preocupava com o cardápio, Maria se alimentava da palavra. Enquanto Marta corria para preparar a mesa, Maria descansava na presença do Mestre. Ela entendeu que algo era fundamental. A maior honra para ela era poder dar ao seu convidado. Não era uma casa perfeitamente arrumada ou uma refeição elaborada, mas em sua total atenção. Dar total atenção das nossas vidas para o Senhor Jesus. E essa pregação fala muito comigo, porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, né, quanto mais se ganha, mais se gasta, quanto mais se quer crescer, quer mais ajudar, mais você fica com coisas a fazer, a tua agenda fica cheia, você não consegue parar para administrar, e aí você, calma aí, e o tempo do Senhor está para onde? Vamos parar, vamos começar a colocar na nossa agenda as coisas de Deus, com certeza. Nosso tempo de oração, nossa consagração na igreja, o nosso culto de ensino, que a gente não pode faltar, que o nosso mestre, o nosso pastor presidente nos ensina, né? A gente precisa aproveitar essas oportunidades de estar ao lado de pessoas que nos fazem crescer na obra. Jesus valida a escolha dela como uma forma poderosa. Ele diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O conhecimento e aquilo que você ouve, ninguém pode tirar. Pode tirar o carro, a casa, tudo, menos o que você aprende. O que Jesus te ensina, o que Jesus te dá de dom, tudo isso, ninguém te tira. Aleluia, Deus. Vale a pena ser fiel. O que é essa boa parte? É a comunhão, é a intimidade, é reconhecer que antes de sermos servos, fomos filhos, e antes de sermos trabalhadores na vinha, somos amados pelo dono da vinha. A boa parte é colocar o nosso relacionamento com Cristo como prioridade. A sua vida de oração não pode ser apenas uma lista de pedidos apresentada antes de sair de casa. O nosso tempo na palavra não pode ser apenas uma leitura dinâmica para cumprir um plano. Precisa ser o seu sentar-se aos pés de Jesus, e desse lugar intimamente que encontramos força, direção, paz, propósito para todo o resto. Existe uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio no culto e equilíbrio no trabalho, equilíbrio no descanso. Como eu falei, nós precisamos ser equilibrados. Então a lição é que devemos todos parar de servir parar de servir e apenas orar o dia todo? Não. Jesus disse que o serviço de Marta era ruim. Não. Mas que ela estava ansiosa e fadigada com muitas coisas, enquanto uma só era necessária naquele momento. Porque assim que você recebe uma visita, o que você faz? Larga tudo para lá e vai dar atenção. Abre a porta da sala, pede para entrar, quer um café, quer uma água, quer comer alguma coisa. Você vai dar atenção especial. Se você faz isso com o teu parente, com o teu amigo, imagina com o mestre. Maria, ela fez o certo. Ela escolheu a melhor parte. Ela foi dar atenção para o mestre. Aleluia. Ainda que Marta tivesse que preparar tudo, já era para ter sido preparado antes. Às vezes a gente tem que se antecipar com as coisas, mas a gente deixa tudo para cima da hora. A gente deixa tudo para ontem. O culto é 7 horas. 6h50 eu me arrumo. Você vai chegar aqui 8 horas, mano. Então a gente precisa entender que a gente tem que se programar com antecedência, para que as coisas do Senhor não sofram. E assim eu e minha família tem feito. A gente tem tentado melhorar a cada dia. A vida cristã não é uma escolha entre Marta e Maria. É um convite para sermos Maria e Marta. É um convite para levar o coração de adoração de Maria para dentro das tarefas de Marta. Fazer a obra, fazer os serviços, mas adorando para a glória de Deus. Em João 12, vemos essas duas irmãs novamente em um jantar para Jesus.
E que elas estão fazendo? Diz o texto: Maria servia, e ela continuava a mesma, com seu dom de serviço. Mas algo mudou, não mais ansiosa, e não mais se queixando. Enquanto Marta serve, o que Maria faz? Ela pega um perfume caríssimo e unge os pés de Jesus, adorando-o de forma extravagante. E João 12, versículo 4 e 5 diz que enquanto Judas Iscariotes, o filho de Simão, reclamou da adoração entregue por Maria, né, que Maria estava ali jogando ali o nardo no pé de Jesus para poder tranquilizar o mestre, porque quando as pessoas andavam muito naquela época, era muita poeira, muita terra, as pessoas chegavam cansadas, exaustas, e Maria ali, ela chorou aos pés de Jesus para lavar os seus pés, pegou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus e passou o óleo, o nardo, para que desse uma perfumada no pé do Senhor. Ela estava tratando de quem ela amava, do Senhor. E ali vem o Judas, sempre vai ter um Judas nas nossas vidas, tentando nos fazer parar, falar que o que você está fazendo de certo está errado, falando que você está dando dinheiro para pastor, que você está indo muito para a igreja, que você não sai da igreja, que você é bitolado. Mas você não tem que ligar para isso, você tem que ligar para o que o Senhor está achando da sua adoração. Às vezes a gente está entregando coisas e os irmãos não estão entendendo, porque não estão na mesma ligação. Ou às vezes as pessoas lá fora também não estão e vêm se criticando, crente bitolado. A gente precisa entender que a gente não pode desistir por causa das pessoas negativas ao nosso redor, porque vão ser usadas pelo inimigo para nos parar. Eu vejo ali que Maria, ela estava, persistindo ali na adoração, por isso ela escolheu a boa parte. Sempre terá alguém indagando sobre a adoração que é prestada para o nosso mestre, sempre terá. Já estou terminando? Já passou do horário, né? Nessa cena, eles estão em perfeita harmonia, o serviço de adoração trabalhando juntos. Marta expressa o seu amor através do serviço prático, né? Porque a gente sabe que uns foi chamado para pregar, outros para evangelizar, outros para oração, cada um tem um chamado. Uns para arrumar a igreja, outros para orar, outros para tocar. Todo mundo fosse fazer a mesma coisa, fica difícil. Então a gente entende que Marta era o trabalho serviçal. Ela só precisava entender um pouco mais sobre a adoração e intimidade com o mestre, enquanto Maria já era espiritual. E aí juntava as duas e fazia uma boa obra para o Senhor. Nós precisamos fazer isso, se unir. Não ficar criticando, o irmão não sabe tocar, o irmão não sabe orar, o irmão não quer ajudar a igreja. Não, se o irmão não tem ainda a descoberta do chamado dele, se o irmão ainda não descobriu o que ele tem que fazer na obra, nós temos que orar para que Deus dê para ele, ou que nós discernimos para ele. A gente precisa ajudar, a gente precisa parar de criticar, de falar mal, tacar pedra. Eu criei um grupo essa semana de WhatsApp para a gente aprender mais sobre som. E eu vou passar para os irmãos que quiserem sobre som, operação de som, montagem de som, tirar microfone, tudo isso de som. Tem 5 pessoas já interessadas, fora eu. E o pessoal ficou lá, ansioso. Terça-feira a gente vai começar. Eu estou feliz. O Caio, o Fábio, o Michel, o Guilherme, o Luiz. Todo mundo querendo, crescer na obra, aproveitar as oportunidades, de graça. Eu paguei para aprender, eu estou ensinando de graça. A gente tem que fazer isso, somar com a gente mesmo. Aleluia. Enquanto a gente for unidos, o inimigo não vai ter chance contra a gente. Seja em qualquer área, na área da oração, na área da ajuda social. A gente precisa ajudar. Irmã Emily tem ali o trabalho dela. O dia que a gente precisar fazer uma hora do trabalho dela, irmã Emily, vamos fazer aqui, vamos ver um bem bolado aqui, vamos fazer a obra do Senhor. O Caio sabe alguma coisa, o Fábio sabe outra. Se cada um aqui juntar o que sabe, nós temos padeiro, nós temos cara que trabalha em indústria, tem tudo quanto é tipo de gente aqui dentro. Tem enfermeira, tem cabeleireira, tem manicure, tem tudo. A gente só precisa se unir mais e se comunicarmos, porque a comunhão ela pode muita coisa. Só estou terminando. Simão quer a presença. Simão Pedro ali, queria a presença. Simão Pedro, perdão. Judas Iscariotes queria a presença, mas ele não queria a interferência e a ocupação que a presença de Jesus nos causa. O que eu quero dizer com isso? Você aceita Jesus, mas não quer fazer nada do Senhor, quer ficar só sentado. Você não quer, como eu falei, pagar um preço orando. Você não quer se juntar com um grupo dos varões para cantar, para subir o monte. Você não quer ajudar a limpar a igreja. Então, se você só quer ter o título de pastor, ou de obreiro, ou de servo, fica difícil, irmãos. Porque ali, ele estava tentando atrapalhar quem estava servindo. Muitos querendo servir e a gente tentando atrapalhar.
Ele só estava ali julgando, mas ela poderia ter pego esse nardo aí, vendido por 300 dinheiros e dado aos pobres, né? Aqueles argumentos que a gente ouve, que era só vender e dar para os pobres. Mas essa pessoa que fala nunca pega as coisas dele e vende e dá para os pobres. É sempre assim, é sempre para atacar a pedra. E ali, né, ele já estava se entregando já como o traidor, né, e não interferiu, porque o Senhor estava no negócio. O segredo é esse: o nosso serviço se torna de adoração quando flui da nossa intimidade com o Pai. Quando você trabalha, você pode fazer isso para a glória de Deus. Quando você cuida da família, você pode fazer isso como um ato de culto. Quando você limpa a casa, você pode orar. Quando você serve na igreja, você pode estar servindo. Quando você estiver fazendo as coisas no ministério do Senhor, você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. O nosso fazer precisa ser abastecido pelo nosso ser em Cristo. Não é só fazer, você tem que fazer e ser de Cristo. Você tem que estar em Cristo, com Cristo. E a conclusão é: qual é a sua escolha hoje? Jesus está na nossa casa. Ele está aqui, no meio de nós. Ele quer nos fazer uma pergunta que fez para Marta: por que você está tão ansioso e afadigado com tantas coisas? Marta aprendeu com o comportamento de honra de Maria. E Maria aprendeu com o comportamento de Marta em executar as obras. Mas jamais copie o leproso, Judas Iscariotes. Amém? E eu quero perguntar se tem alguém para Jesus nessa noite, alguém que queira realmente deixar esse mundo aí fora e servir ao Senhor, entregando as suas vidas de correria e fazendo com que o Senhor trabalhe da forma que Ele quer. Se tiver alguém para o Senhor, que levante suas mãos, vem aqui na frente, entregue sua vida ao Senhor, a gente vai estar orando. E para finalizar essa mensagem, eu quero chamar a equipe Kadosh para estar louvando o nosso louvor, para finalizar o culto. Amém? Já que não tem ninguém, né? A gente vai estar louvando o nosso louvor, que o pastor tanto pede, como forma de você, de repente, ainda dar tempo de se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Colocar de pé, vamos fechar. Aleluia. Adorar nosso Deus com alegria. Aleluia. Sozinho.
Aleluia, continuem. Todos gravaram. Mais uma vez. Aleluia, que a igreja cantou. Aleluia, Deus abençoe. A glória de Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Que música bonita, né, irmãos? Que música bonita. Sabe que essa música me lembra? O grupo Elos. Quem conhece o grupo Elos?